A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, mais um dia do nosso propósito, 365 dias na palavra. Graças a Deus, todos os dias, com este compromisso de lermos a palavra do Senhor. Leituras diárias, rápidas, fáceis, sem religiosidade. 10 a 15 minutos em um ano, teremos lido toda a Bíblia. Então nós te convidamos, se por acaso você está vendo esse vídeo pela primeira vez e ainda não iniciou o seu propósito, clique na playlist, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, coloque um gosto aqui já nesse vídeo e inicie seu propósito a partir do dia 1. Grandes coisas o Senhor fará na sua vida, será uma bênção, fortalecendo a sua fé, a sua jornada cristã, ouvindo Deus falar todos os dias com você. A Bíblia é a boca de Deus que fala conosco. Muitas vezes queremos ouvir algo de Deus, mas nunca lemos a Bíblia. Então nós temos a oportunidade diariamente de ouvir Deus falar conosco. Agora vamos orar ao Senhor, apresentar nosso propósito, nosso dia e de seguida iniciaremos a nossa leitura. Ora ao Senhor. Senhor, meu Deus e Pai querido, nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença mais uma vez e nós Te agradecemos, Pai, pelas Tuas misericórdias hoje em terem sido renovadas. Assim eu Te peço também, Senhor, renova cada dia a nossa força, a nossa fé para Te buscar, Pai. Neste momento, Senhor Deus, nós convidamos a presença do Teu Espírito Santo aqui conosco. Espírito Santo vai de encontro também a cada um dos Teus filhos que estão nesse momento fazendo essa leitura juntamente conosco. Fala conosco através da palavra do Senhor, nos dá clareza e entendimento para que nós possamos guardar a palavra de Deus na nossa mente, nos nossos corações e dessa forma nós possamos também propagar o Evangelho para aqueles que não conhecem. Senhor Deus, eu repreendo agora também, Deus, na autoridade do nome do Teu Filho Jesus Cristo, toda seta do mal, Senhor Deus, contra a nossa mente, contra o nosso coração, querendo colocar dúvida, lançar incredulidade, Pai, da Tua palavra, Senhor. Repreende, Pai, em nome de Jesus. Blinda, Senhor Deus, a nossa mente, o nosso coração, em nome de Jesus, Pai. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos iniciar nossa leitura dando continuidade. Abra sua Bíblia no segundo livro da Crônicas, capítulo 35, lendo na versão NAA, que é a Nova Almeida Atualizada. Amém? Segundo livro da Crônicas, capítulo 35. Todos encontraram? A celebração da Páscoa. O versículo 1 começa da seguinte forma: Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém, e eles mataram os cordeiros da Páscoa no 14º dia do primeiro mês. Josias estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos e os animou a servirem na casa do Senhor. Disse aos levitas que ensinavam a todo Israel e estavam consagrados ao Senhor: ponham a arca sagrada no templo que Salomão, filho de Davi, rei de Israel, construiu. Vocês não precisam mais carregá-la nos ombros. Agora sirvam ao Senhor, o Deus de vocês, e ao seu povo de Israel. Preparem-se segundo as suas famílias, segundo os turnos de vocês, segundo a prescrição de Davi, rei de Israel, e a de Salomão, seu filho. Ministrem no santuário segundo os grupos das famílias de seus irmãos, os filhos do povo, e que haja para cada grupo uma parte das famílias dos levitas. Matem os cordeiros da Páscoa, santifiquem-se e façam preparativos para que os seus irmãos comemorem a Páscoa segundo a palavra do Senhor dada por meio de Moisés. Josias deu ao povo, para todos que ali estavam, 30.000 cordeiros e cabritos do rebanho, todos para os sacrifícios da Páscoa, além de 3.000 bois. Tudo isto foi tirado dos bens do rei. Também os seus príncipes fizeram ofertas voluntárias ao povo, aos sacerdotes e aos levitas. Ilquias, Zacarias e Jeiel, chefes da casa de Deus, deram aos sacerdotes para os sacrifícios da Páscoa 2.600 cordeiros e cabritos e 300 bois. Conanias, os seus irmãos Semaías e Natanael, e também Asabias, Jeiel e Josabade, chefes dos levitas, apresentaram aos levitas para os sacrifícios da Páscoa 5.000 cordeiros e cabritos e 500 bois. Assim se preparou o serviço, e os sacerdotes se puseram nos seus lugares com os levitas pelos seus turnos, segundo a ordem do rei. Então mataram os cordeiros da Páscoa, e os sacerdotes aspergiam o sangue recebido das mãos dos levitas que tiravam a pele dos animais.
Puseram de parte o que era para os holocaustos e o deram ao povo, segundo os grupos das famílias, para que estes os oferecessem ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés. E assim fizeram com os bois. Assaram o cordeiro da Páscoa no fogo, segundo o rito. Cozinharam as ofertas sagradas em panelas, em caldeirões e em frigideiras, e as repartiram entre todo o povo. Depois os levitas prepararam o que era deles e dos sacerdotes, porque os sacerdotes, filhos de Arão, se ocuparam até a noite com o sacrifício dos holocaustos e da gordura. Foi por isso que os levitas prepararam o que era deles e dos sacerdotes, filhos de Arão. Os cantores, filhos de Asaf, estavam nos seus lugares, segundo o mandado de Davi, de Asaf, de Emã e de Jedutum, vidente do rei. Também os porteiros estavam juntos aos portões. Não necessitaram abandonar o seu serviço, porque os seus irmãos, os levitas, preparavam o necessário para eles. Assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia, para celebrar a Páscoa e oferecer holocaustos sobre o altar do Senhor, segundo o mandado do rei Josias. Os filhos de Israel que estavam presentes celebraram a Páscoa naquele tempo e a festa dos pães sem fermento durante 7 dias. Nunca se celebrou uma Páscoa como esta em Israel desde os dias do profeta Samuel, e nenhum dos reis de Israel celebrou uma Páscoa como esta que Josias celebrou com os sacerdotes e levitas, e com todo o Judá e Israel, que estavam ali, e com os moradores de Jerusalém. Foi no 18º ano do reinado de Josias que foi celebrada esta Páscoa. A morte de Josias, versículo 20. Depois de tudo isto, quando Josias já tinha restaurado o templo, o rei Neco, do Egito, subiu para guerrear em Carquemis, junto ao rio Eufrates, e Josias saiu para lutar contra ele. Então Neco mandou mensageiros a ele dizendo: O que você tem contra mim, rei de Judá? Não venho contra você desta vez, mas contra o reino com o qual estou em guerra. E Deus disse que me apressasse. Pare de se opor a Deus, que está comigo, para que ele não o destrua. Mas Josias não voltou atrás. Pelo contrário, se disfarçou para lutar contra ele. Não deu ouvidos às palavras que Neco lhe havia falado da parte de Deus e foi lutar no vale de Megido. Os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse aos seus servos: Tirem-me daqui, porque estou gravemente ferido. Seus servos o tiraram do carro de guerra, levaram-no para o segundo carro que ele tinha e o transportaram para Jerusalém. Ele morreu e foi sepultado nos túmulos de seus pais. Todo o Judá e Jerusalém prantearam Josias. Jeremias compôs uma lamentação sobre Josias, e até o dia de hoje todos os cantores e cantoras, nas suas lamentações, se têm referido a Josias. E isto se tornou um costume em Israel, e essas lamentações estão escritas no livro das Lamentações. Quanto aos demais atos de Josias e as suas obras de misericórdia, segundo está escrito na lei do Senhor, e aos seus atos, tanto os primeiros como os últimos, está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Glória a Deus! Dando continuidade, vamos para o capítulo 36, que nesse caso é o último capítulo do segundo livro das Crônicas. Amém? O reinado de Joacás de Judá, versículo 1, começa da seguinte forma: O povo da terra tomou Joacás, filho de Josias, e o fez rei em lugar de seu pai em Jerusalém. Joacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. Porém, o rei do Egito o depôs em Jerusalém e impôs à terra um tributo de 3.400 quilos de prata e 34 quilos de ouro. O rei do Egito colocou Eliaquim, irmão de Joacás, como rei sobre Judá e Jerusalém, e mudou o nome dele para Jeoaquim. Mas Neco levou Joacás, irmão de Eliaquim, para o Egito. O reinado de Jeoaquim de Judá. Joaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra ele, amarrou-o com correntes de bronze para levá-lo para a Babilônia. Nabucodonosor levou também alguns dos utensílios da casa do Senhor para a Babilônia, onde os colocou no seu templo. Quanto aos demais atos de Jeoaquim, as abominações que cometeu e ao mais que se achou nele, está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel e de Judá. E Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Joaquim de Judá.
Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém. Joaquim fez o que era mal aos olhos do Senhor. Na primavera do ano, o rei Nabucodonosor mandou levá-lo para a Babilônia com os mais preciosos utensílios da casa do Senhor e constituiu Zedequias, irmão de Joaquim, rei sobre Judá e Jerusalém. O reinado de Zedequias de Judá. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Zedequias fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus, e não se humilhou diante do profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha obrigado a jurar fidelidade em nome de Deus. Foi teimoso e tanto endureceu seu coração que não voltou ao Senhor, Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as suas transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram o templo que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. O Senhor, Deus de seus pais, sempre de novo falou-lhes por meio de seus mensageiros, porque teve compaixão do seu povo e da sua própria morada. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e debocharam dos seus profetas, até que a ira do Senhor veio sobre o seu povo e não houve mais remédio. O cativeiro de Judá, versículo 17. Por isso o Senhor trouxe contra eles o rei dos caldeus, que matou seus jovens à espada na casa do santuário deles. Não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos adultos, nem dos velhos. Entregou todos nas mãos do rei dos caldeus. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo ele levou para a Babilônia. Os caldeus queimaram a casa de Deus e derrubaram a muralha de Jerusalém. Queimaram todos os seus palácios, destruindo também todos os seus objetos de valor. Os que escaparam da espada, a esses ele levou para a Babilônia, onde se tornaram escravos dele e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra desfrutasse dos seus sábados. Durante todos os dias da sua desolação, a terra repousou, até que os 70 anos se cumpriram. O decreto de Ciro, versículo 22. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino e que se pusesse por escrito o seguinte: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém que fica em Judá. Aquele dentre vocês que for do seu povo que suba a Jerusalém, e o Senhor seu Deus esteja com ele. Glória a Deus. Leitura concluída no dia de hoje. Mais um dia maravilhoso, ouvindo Deus falar aos nossos corações. Agora, para finalizar, vamos orar ao Senhor agradecendo e sendo grato, apresentando ao Pai o dia de amanhã e agradecendo por tudo que Ele tem feito e falado aos nossos corações. Ora ao Senhor com fé e convicção. Amém, Senhor Deus e Pai amado, graças te damos, Senhor Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido. Pai, continua, Senhor Deus, firmando os nossos pés na rocha que é Jesus. Continua, Senhor Deus, falando conosco e usando também, Senhor Deus, as nossas vidas da forma como o Senhor quer usar, Pai. Senhor Deus, nós te pedimos também, Senhor Deus, vai de encontro, Pai, a cada um, Senhor, dos teus filhos que estão, Senhor Deus, presente nesse canal, Senhor, que estão junto conosco fazendo o propósito da leitura da tua palavra. Senhor Deus, eu te peço, Pai, firma eles cada dia mais, Senhor Deus, na tua presença. Enche cada um deles com teu Espírito Santo, Senhor Deus. Sim, eu oro, Senhor Deus, para que neste momento, Senhor, o Senhor toque em cada coração. Se porventura, Senhor Deus, algum dos teus filhos que estão nesse propósito, Pai, estão afastados da tua presença, Senhor Deus, traz de volta, Senhor Deus, a tua presença, Senhor, em nome de Jesus, e que eles não venham mais se desviar, Senhor Deus. Fortalece o Senhor com a presença do teu Espírito Santo na vida de cada um. Abençoa também, Senhor, cada família representada, Pai, em nome de Jesus. Assim nós oramos, Senhor, entregando tudo em tuas mãos, crendo, Senhor Deus, que a tua vontade será feita em nossas vidas. Graças te damos, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Livro Jesus. concluído. Na próxima leitura iniciaremos um novo livro. Você sabe
Você sabe qual o próximo livro que vamos iniciar? Depois do segundo livro de Crônicas, vai vir qual livro? Você sabe? Somente amanhã, então a gente vai saber todo mundo junto. Vai ser uma leitura maravilhosa e poderosa. Deus abençoe sua vida. Amanhã estaremos juntos novamente, assim o Senhor permitir. Fique com Deus, fique na paz e até a próxima leitura. Deus abençoe. Tchau, tchau.